Oi, oi, gente! Aqui é dos Gurscov. Vamos para mais uma semana de devocional. Antes de iniciar essa semana, eu queria te lembrar para você curtir o nosso vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder e vambora começar essa semana com Jesus. Aleluia! E o tema da nossa semana é fé. Bora! A fé começa onde o controle termina. Esse é um ponto muito importante sobre a fé. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Então, é algo que você crê, mesmo sem ser palpável, né? Você não vê, você não sente, você simplesmente se move. Isso é ter fé, se mover em cima daquilo que você acredita. E um exemplo muito legal para a gente abordar hoje é a história de Abraão. Gente, Abraão teve que ter muita fé. E a gente vai ver isso lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo do 1 ao 4, vai contar a história dele, mas eu vou ler só esse aqui, ó. Então o Senhor disse a Abrão, ele não era nem Abraão ainda, Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra onde eu lhe mostrarei. Aqui Deus chama Abraão quando ele ainda estava em Arã. O mais impactante é que Deus chama, manda ele sair, mas não fala para onde, gente. Deus não comunica, Deus simplesmente dá ordem. E aí vai de Abrão querer realmente seguir, né? Falar, vamos embora, vamos sair daqui. E aí que a esposa dele, né? Na época, Sarai, ia ir para onde? Né? Imagina essa mulher perguntando para onde? E ele sem essa resposta para ela, né? E o que acontece? Ali ele estava abrindo mão da sua própria identidade. Ele estava abrindo mão da estabilidade dele, né? Porque abandonar ali a família naquela época era você realmente, assim, abrir mão da sua segurança, cara. Você tá abrindo mão de tudo para ir embora. E na época não tinha GPS, não. Então era assim, uma vida completamente sem garantias. Porque, tipo assim, vamos, meu Deus, vamos como? Vamos para onde? Vamos com quem? Né? E era literalmente confiar na voz de Deus acima da lógica humana. A fé, ela precisa nos levar para esse lugar, para a gente confiar em Deus acima daquilo que a gente sente, que a gente pensa. Porque fé não tem a ver com lógica. Ou você vai andar pela sua lógica, ou você vai andar pela sua fé. Os dois, impossível. Abraão não tinha provas, mas ele tinha uma palavra. E isso é fé. Então, a nossa dificuldade de hoje é a gente querer obedecer só depois que a gente tem tudo, só depois que a gente tem todo o esboço ali completo daquilo que Deus quer nos levar, de onde Deus quer nos orientar, né? A gente quer controle, a gente quer previsibilidade, a gente quer confirmação, a gente quer segurança emocional, mas fé não é controlar o processo. Não tem como ter fé com você no controle. Fé é você confiar no caráter de Deus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, imutável. Isso é você ter fé. E tem muita gente travada em questão assim de não se mover justamente por não confiar e por não obedecer. Só que o Senhor, ele só revela o próximo passo depois que você obedece o primeiro. Então não adianta você querer saber o que vai acontecer sem antes obedecer. Senão a gente inverte a lógica, né? Antes, o que que o povo fazia, né? Por que justamente Abraão, ele foi considerado o pai da fé? Ele foi o pai da fé porque ele se moveu sem ter o sinal. Por isso que ele era o pai da fé, em muitos aspectos. E hoje, o que que a nossa geração quer? Eu só vou me mover se Deus mandar um raio cair aqui na minha frente agora. Isso não é fé, gente. Por isso que ele foi considerado o pai da fé. Então, a gente precisa se mover não só através do sinal, porque funciona assim. Primeiro você recebe a palavra, você obedece e depois Deus te manda o sinal. É assim. Mas não, a gente quer o quê? A gente quer a palavra, o sinal e depois obedecer. Não vai dar certo. Porque fé se move antes do sinal. Fé se move antes de ver. A fé só se move. E a fé, ela nos faz depender de Deus. Porque quando ele saiu, ele não sabia para onde ele ia. Já pensou se ele sair e simplesmente chutasse o balde? Né? E agora? Ele ia chutar o balde, ia viver sei lá para onde, e aí para às vezes o lugar que nem era onde Deus queria levar ele, como aconteceu. Ele saiu, teve um tempo que ele saiu sim da obediência, foi para lá no Egito, né? Deu errado. Mas a fé, ela vai te levar nesse lugar de obediência. Porque você tem a palavra, aí você se moveu em fé, você se moveu, e aí agora você vai andar em dependência, porque você vai esperar o quê? Você vai esperar o sinal.
O sinal de que você está no caminho certo. O sinal de que aquilo que você está fazendo é certo, está sendo direcionado por Deus. E aqui eu quero trazer algo para a gente aplicar. Para a gente trazer essa aplicação na prática mesmo. Que é sair do nosso lugar do controle, porque quanto mais a gente tenta controlar, mais ansioso a gente fica. Quando a gente tenta controlar, a gente se coloca em problema, a gente se coloca nessa necessidade de tipo assim, meu Deus, eu preciso saber o que está acontecendo. Não, você não precisa saber o que está acontecendo, porque Deus vai revelar na medida que você precisa saber. Quer ver? Eu vou te contar uma história. Já pensou se Deus falasse para Moisés tudo o que ele iria passar no deserto com aquele povo, se ele revelasse todo o processo? Moisés ia fugir. Moisés já quis fugir antes de ir. Imagina Deus mandando todo script para ele. Ó, você vai ter que liderar um povo rebelde, um povo que murmura, um povo que não me honra, um povo que quer adorar outros deuses. Meu, o cara ia fugir, ele não ia querer. Sabe que Deus não te mostra? Porque se ele falar tudo que você vai enfrentar durante o processo, você não vai querer obedecer e você não vai querer depender. Você vai falar que eu vou ficar bem aqui onde está tranquilo, seguro e cômodo. Porque essa foi a sensação de Abraão naquela época. Mas isso não é fé. Deus não vai te revelar nada para você não fugir do propósito, para você não abrir mão daquilo que ele tem para você. E às vezes a gente fica cansado mesmo. Né, de sustentar tudo sozinho. E às vezes a gente não se move por isso, pelo medo, pelo cansaço, fala, não, eu vou ficar aqui. Mas a fé é a gente descansar na certeza que Deus consegue enxergar ainda o que você não viu. Abraão não via, mas ele tinha essa certeza. Na certeza de quem o chamou, na certeza de quem enviou e na certeza de quem fez o convite. Queria sustentar ele, guardar ele e abençoar a família dele. Amém? E é isso que nós vamos orar hoje. É por essa fé que eu quero que o Senhor nos amadureça e nos leve a esse lugar de entendimento. Que a fé, ela não precisa controlar. A fé descansa. A fé descansa em quem está conduzindo. É sobre isso. Amém? Vamos orar. Pai, nesse momento, Senhor, nós nos convocamos aqui diante da Tua presença e pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração. Eu oro a Deus para um novo nível de fé sendo liberado sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, Deus, sobre a nossa mente, Pai, porque às vezes a gente tem a palavra, mas a gente fica esperando o sinal. Então eu oro a Deus por uma geração que não espera sinal, mas por uma geração que se move em fé, por uma geração que obedece à palavra e aí sim recebe as coordenadas daquilo que o Senhor tem para nos entregar, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, eleva a nossa fé. Nos leve a um nível maior, a um nível mais profundo desse entendimento e dessa revelação de confiar em quem você é, no seu caráter imutável e na sua palavra que é inegociável, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Deixa aqui no comentário o que é fé para você, se você tem algum testemunho de fé, que você teve a palavra, obedeceu e depois Deus se moveu, Deus mandou um sinal que você estava no caminho certo. Me conta aqui que eu quero saber. Um beijo, que Deus te abençoe.